Ok, eu nunca posto nada no Reddit, na verdade só fico lendo, então por favor me perdoem se eu fizer ou disser algo que não seja de bom tom por aqui. Por volta de 2018-2019, eu, na época tinha 18 e 19, morava em Nebraska, onde cresci. Eu morava na maior cidade do estado, mas ainda assim era basicamente cercada por campos de milho e trigo. A cidade estava se expandindo, então gente rica começou a construir casas enormes com propriedades gigantes na beira da cidade, na medida em que tudo ia crescendo. Dito isso, eu tinha um bom amigo cujos pais tinham uma dessas casas grandes bem nessa linha borrada entre os campos e a cidade. Meus amigos e eu vivíamos lá, porque era divertido, se eles tinham muita terra para andar de 4x4, uma banheira de hidromassagem, uma sala enorme onde a gente assistia esportes e fazia maratonas de reality shows, etc. Além disso, os pais dele eram super tranquilos e deixavam a gente beber lá, desde que ficássemos na casa. Era muito divertido, apesar de eu ser, e ainda ser, bem medrosa no escuro, então eu simplesmente não saía para fora depois de certo horário, porque tinha pouca iluminação e o vizinho mais próximo ficava a mais de 1,5 quilômetros. Eu sempre sentia uma energia estranha dirigindo para e saindo da casa dele tarde da noite, mas nunca aconteceu nada até uma certa noite. O caminho até lá era uma estrada de mão dupla longa e sinuosa, com árvores densas dos dois lados, e você passa por um dos maiores cemitérios da cidade no percurso. Quase nenhuma iluminação, claro, só alguns postes perdidos aqui e ali, e pouquíssimo trânsito. Tudo isso já era bem assustador por si só, e eu admito que acelerei várias vezes só para atravessar esse trecho o mais rápido possível. Nessa noite específica, o clima estava perfeito de primavera, então eu estava dirigindo com as janelas abertas ouvindo música, e era cerca de 22 horas. Eu virei em uma das curvas quando precisei basicamente pisar no freio com tudo. Bem na minha frente, no meio da estrada, talvez uns 40 a 50 metros adiante, estava o que parecia uma família. Lembrando, uma estrada completamente escura, floresta densa dos dois lados, e só os meus faróis iluminando o que estava adiante. Era uma família de 3, 4. Uma mulher alta e magra, um homem de altura e peso médios, uma criança, cabelo curto, mas não consegui identificar gênero pelas roupas e não dava para ver o rosto, talvez com uns 8 anos, e a mãe empurrava um maldito carrinho de bebê. As roupas pareciam normais, não rasgadas, mas também não bonitas. Eles também não carregavam nenhuma fonte de luz, o que significa que antes de eu chegar ali, eles estavam andando na escuridão total. Eles estavam todos de costas para mim, caminhando em silêncio absoluto, bem no meio da rua, na mesma direção que eu seguia. Baixei o volume da música para tentar ouvir se estavam conversando, se tinham alguma música tocando, qualquer coisa. Nada. O pelo do meu braço arrepiou na hora. Eu parei o carro atrás deles, obviamente, e fiquei ali por um momento esperando que saíssem do caminho. Eles pareciam completamente indiferentes a mim, não se viraram nem um pouco, nem tentaram sair da frente. Eu literalmente achei que estava enlouquecendo, ou que estava sonhando. Foi tão surreal. Antes que eu tivesse tempo de realmente processar o que estava vendo e o quão estranho aquilo era, todos, ao mesmo tempo, pararam de andar e viraram muito lentamente para encarar meu carro. Isso me aterrorizou de um jeito indescritível. Eu sinceramente não me permiti tempo suficiente nem para olhar direito para os rostos deles enquanto se viravam. Joguei o carro na ré na mesma hora e fui de ré por uns 20 segundos antes de fazer um retorno, quase saindo da estrada, e disparar na direção oposta. A única coisa que eu lembro de realmente perceber é que o carrinho parecia completamente vazio. Essa é a parte que mais ficou gravada na minha mente. Nunca senti um terror assim na vida. Olhei no retrovisor umas 1000 vezes até chegar a uma estrada mais movimentada, mas nunca vi nenhum sinal deles. Na verdade, nunca mais vi nada parecido. Tentei perguntar ao meu amigo e à família dele sobre isso, e só me senti maluca pela forma como eles olharam para mim. Toda vez que conto essa história, recebo uma de 3 reações: acham que eu sou completamente pirada, acham que estou mentindo, ou já tiveram algo meio parecido acontecer com eles. Honestamente, não me importo se ninguém acredita. Foi, e ainda é, a coisa mais assustadora que já me aconteceu. Penso nisso o tempo todo.
Ou era alguma família esquisita tentando assustar alguém, ou uma distração para um assalto ou ataque, ou era algo mais sinistro. Eu vou continuar dizendo para mim mesma, pelo resto da vida, que era a primeira opção. Isso aconteceu no verão de 2017. Minha namorada e eu somos de Sainte Catharines, Ontário, Canadá. Nós dois estudávamos na universidade lá e decidimos fazer uma viagem de carro pelos Estados Unidos para comemorar nossa formatura. Nosso destino era Miami, Flórida. A família dela tem um apartamento perto da praia, então teríamos um lugar gratuito para ficar. Decidimos dirigir em vez de voar porque queríamos ver um pouco do país pelo caminho e visitar alguns amigos. A viagem normalmente leva de 20 a 24 horas de carro sem parar, e planejávamos fazer várias paradas. A primeira parte da viagem foi uma experiência maravilhosa. Fomos às compras em Buffalo, depois descemos até Pittsburgh e conseguimos ver um jogo dos Pirates. Porém, quando chegamos à Virgínia Ocidental, tudo mudou. Era nada além de mata sem fim e algumas pequenas cidades espalhadas aqui e ali. Tínhamos planos de encontrar amigos para jantar em Charlotte, Carolina do Norte, então queríamos atravessar a Virgínia Ocidental o mais rápido possível. Só parávamos quando realmente era necessário. Acabamos parando para abastecer em um lugar bem remoto. Minha namorada e eu saímos do carro. Eu comecei a colocar gasolina e ela entrou na loja para usar o banheiro e pegar alguns lanches. Meu tanque estava pela metade quando ouvi uma voz atrás de mim perguntar: se perderam? Olhei para trás e vi um homem branco de meia idade, com cabelos castanhos longos e desgrenhados que iam até os ombros, e uma barba mal cuidada com fios grisalhos e o que pareciam ser gotas de muco seco. As roupas dele estavam rasgadas e sujas, e ele cheirava a uma mistura de cerveja, suor, xixi e fezes. Era um pouco acima do peso, mas bem alto. Eu tenho 1,83 metros, e ele era uns 10 centímetros mais alto que eu. Os dentes que ainda tinha eram de um marrom amarelado. No rosto dele, na bochecha direita logo abaixo do olho, havia uma tatuagem de algum tipo de pentagrama. Gosto muito de vídeos no YouTube sobre crimes reais e cultos, então reconheci na hora o símbolo. Ele estava muito perto do meu rosto, tão perto que o cheiro do hálito dele me deixou tonto, então dei um passo para trás. Não, senhor, só estamos passando, respondi nervoso. Não é muito comum ver turistas por aqui, ele respondeu. Para onde estão indo? Enquanto dizia isso, ele chegava ainda mais perto. Eu estava com as costas encostadas no carro e não tinha como recuar mais. Queria sair dali o mais rápido possível, mas o carro ainda estava abastecendo e minha namorada ainda estava dentro da loja. Não queria que aquele cara soubesse para onde estávamos indo de verdade, então disse que estava indo visitar família em Kentucky e que estavam nos esperando. Depois que falei isso, ele abriu um sorriso estranho, só o suficiente para eu ver os dentes de novo. Nunca vou esquecer aquela expressão. Os olhos vermelhos dele pareciam olhar direto dentro da minha alma. Ele soltou uma risadinha esquisita e sinistra. Que maravilha, ele disse. Vejo vocês por aí. Então foi embora. Fiquei aliviado por ele ter ido embora, mas também apavorado com aquele último comentário. Eu nem tinha visto ele quando chegamos ao posto, como ele sabia que eu não estava sozinho. Imaginei que devia ter nos observado quando chegamos. O tanque finalmente encheu e vi minha namorada caminhando para o carro com sacolas cheias de lanches. Notei que o cara estranho ainda estava no posto. Ele estava alguns bombeiros mais longe, encostado em uma caminhonete vermelha velha, mas para meu total desconforto, ele não estava sozinho. Havia mais 2 homens e uma mulher com ele, totalizando 4 pessoas. Os 2 homens eram tão grandes quanto ele, mas tinham a cabeça raspada. Um estava usando uma camiseta branca suja, o outro estava sem camisa. A mulher era mais baixa, cerca de 1,65 metros. Era muito magra, com olheiras profundas e cabelos loiros compridos. Todos pareciam ter vivido na floresta pelos últimos 10 anos. Eles estavam nos encarando e apontando, conversando entre si. Assim que minha namorada chegou ao carro, disse rapidamente para ela entrar.
Eu geralmente sou bem calmo, então quando ela percebeu que eu estava meio em pânico, soube que tinha algo errado. Entramos no carro rapidamente, eu travei as portas e saí do posto acelerando. Ao contornar a caminhonete deles para chegar à saída, notei outro pentagrama pintado no capô. Também reparei no crânio de uma cabra ou carneiro no para-brisa. Os 4 começaram a entrar na caminhonete assim que nos viram saindo. Eu sabia que eles iriam nos seguir. Expliquei tudo para minha namorada enquanto acelerávamos pela estrada. Olhei pelo retrovisor. Como eu esperava, a caminhonete vermelha estava logo atrás. Acelerei ainda mais, e eles também. Virei à esquerda e eles também. Fiz um retorno completo e eles fizeram o mesmo. Minha namorada conseguiu o sinal e ligou para o 911. Demos nossa localização e eles nos orientaram até a delegacia mais próxima. A atendente pediu a placa, mas a caminhonete não tinha. Quando desligamos, minha namorada colocou o celular para fora da janela, apontando para ele, para mostrar que tínhamos chamado a polícia. Eles finalmente entenderam e pararam de nos seguir. Chegamos à delegacia e registramos um boletim. Passamos a descrição do veículo e das pessoas. O investigador disse que nos avisaria se tivessem novidades. Estávamos abalados, mas aliviados. Tudo o que queríamos era sair da Virgínia Ocidental. Achamos que tínhamos nos livrado deles, mas infelizmente estávamos errados. Decidimos dirigir durante a noite para cobrir o máximo de distância possível. A região dos Apalaches onde estávamos não tinha iluminação alguma, e eu só via o que os faróis iluminavam. Tudo estava bem até que percebi 2 faróis no retrovisor. No começo não liguei muito, mas fiquei de olho. Os faróis se aproximaram até começarem a andar colados na gente. Para meu choque e horror, era a mesma caminhonete vermelha do posto. De alguma forma, aquelas pessoas nos encontraram de novo e estavam bem atrás de nós. São eles, gritei. Minha namorada começou a entrar em pânico e ligou para o 911. Eu pisei fundo no acelerador, sem nem saber o que havia a poucos metros à frente. Só pensávamos em fugir. Andamos mais ou menos 1 quilômetro até minha namorada gritar: "Oh, cuidado!" Havia 3 vacas mortas bloqueando a estrada estreita. Pisei no freio. A caminhonete estava logo atrás e não podíamos seguir em frente, sabíamos que tínhamos caído em uma armadilha. De repente, um homem nu usando uma máscara de bode saiu correndo do mato e começou a bater no nosso carro com o que parecia ser um machado enorme. O homem nu subiu no capô do carro e começou a fazer barulhos de ovelha. Minha namorada ainda estava no 911, mas tudo o que conseguia fazer era gritar. As pessoas atrás de nós saíram da caminhonete e começaram a caminhar em direção ao carro. 2 deles tinham rifles e um tinha um facão enorme. Eu sabia o que precisava fazer. Engatei a marcha a ré e acelerei tudo. O homem caiu do capô. Batemos na caminhonete e consegui empurrá-la para uma vala. Assim que liberamos o caminho, fiz o retorno mais rápido da minha vida e fugimos dali. Eles gritavam todo tipo de obscenidade enquanto nos afastávamos. Dirigi o mais rápido que pude até finalmente encontrarmos uma cidade, onde registramos outro boletim. Minha namorada e eu não nos machucamos, felizmente, mas ficamos extremamente traumatizados. O carro ainda funcionava depois disso, então conseguimos sair da Virgínia Ocidental na manhã seguinte. Toda essa experiência fez minha namorada e eu ficarmos com medo de fazer qualquer outra viagem de carro. Ainda ligo para a polícia local da Virgínia Ocidental de vez em quando para ver se tem alguma informação sobre aquelas pessoas, mas até agora não encontraram nada. O fato de aquelas pessoas terem conseguido nos achar depois de irmos à delegacia e dirigirmos tão longe ainda me assusta e me deixa confuso até hoje. Quem sabe que tipo de coisas doentias aquele culto planejava fazer se tivesse conseguido. Oi, tenho 24 anos e moro no Reino Unido. Trabalho como farmacêutico em um hospital e geralmente faço plantões noturnos. Meu trabalho fica a poucos quarteirões de casa, então eu costumo ir andando todas as noites. Alguns meses atrás, enquanto eu estava indo trabalhar por volta da meia-noite, um carro parou na minha frente e o motorista abaixou o vidro.
O cara dentro estava vestindo um uniforme hospitalar, então imagino que fosse enfermeiro, tinha cabelo escuro, era meio gordinho e provavelmente tinha mais ou menos a minha idade. Ei, para onde você está indo? Deixa eu te levar até o trabalho. Eu recusei educadamente. Ele parecia inofensivo e achei que ser educado não faria mal. Ele parecia uma pessoa normal, mas havia algo nos olhos dele que me deixou inquieto. Ele não foi embora depois disso e continuou insistindo para me levar ao trabalho. Foi quando eu perdi a paciência e disse que estava esperando meu namorado, o que não era verdade, porque meu namorado está nos Estados Unidos, a quilômetros de distância. Ele pareceu acreditar e simplesmente foi embora. Alguns dias se passaram quando recebi uma solicitação de mensagem. Fui ver o perfil e vi que era o cara estranho que tinha me oferecido carona. Como ele descobriu meu nome? Não tenho ideia. Ignorei a mensagem e segui com minha vida corrida. 2 dias depois, recebi outra mensagem dele dizendo: você estava sorrindo mais cedo. Você é fofo. Depois de ler isso, senti como se tivesse levado um balde de água gelada na cabeça. Ele estava no hospital? Eu não queria descobrir. Mandei ele ficar longe de mim e se ferrar. Os dias passaram e eu quase tinha esquecido desse cara quando o vi, parado no corredor, me olhando enquanto eu saía de uma sala fazendo as rondas. Ele tentou se aproximar, mas eu virei imediatamente para o outro corredor e voltei para a farmácia. Foi aí que comecei a surtar e contei tudo ao meu namorado. Ele me aconselhou a ir de carro para o trabalho em vez de ir andando. E eu fiz isso a partir daquela noite. Também bloqueei o cara para evitar mensagens estranhas no futuro. Até agora não o vejo há meses, e quero que continue assim. Então, para aquele cara esquisito que insistiu em me dar carona e me perseguiu no trabalho, vamos nunca mais nos ver.